Senhoras e senhores, nós vimos a crueldade terrível dos portugueses na repressão das rebeliões pela liberdade. Organizadas pela metrópole. Chegamos agora a um momento mais importante. A vinda da família brasileira, ou melhor, não é bem a vinda da família brasileira ao Brasil, a transferência do Estado português ao Brasil. Vamos acompanhar pela animação todo o processo. Em 1799, Napoleão Bonaparte assume o poder na França depois da Revolução Francesa. Entre 1799 a 1806, Napoleão vai organizar-se através da forma de governo de consulado, e nesse período a sua maior preocupação vai ser a recuperação da França da Revolução, depois de 10 anos de guerra civil. Também em 1806, portanto, no final do consulado, o início do Império, que vai durar de 1806 até 1815, em 1806, Napoleão Bonaparte, por ter elevado e recuperado a França à segunda grande potência mundial na época, resolve impedir o grande desenvolvimento da Inglaterra, que estava em pleno investimento na Revolução Industrial. Napoleão, queria ser a primeira potência mundial. Por isso ele decreta um bloqueio continental através do qual ele proíbe todos os países da Europa a continuarem relacionamento comercial com a Inglaterra, que era a única até então que tinha produtos industrializados. Mas a França já estava começando a produção industrial também. Se os senhores observarem pelo mapa, os senhores vão me dar licença, eu vou voltar aqui para o slide anterior e vamos observar principalmente as consequências do bloqueio continental nesse mapa que está surgindo. Observem bem, ele bloqueou, ele proibiu toda a Europa a ter relações comerciais com a Inglaterra, repito, a mãe e o pai da Revolução Industrial. Mas o que os senhores percebem nesse mapa? Que Portugal não tinha aparentemente essa obrigação. Ou melhor, através do decreto do bloqueio continental, tinha. Só que quem era governante de Portugal? Dom João, ainda príncipe regente, porque a sua mãe, Maria I, foi afastada do poder por causa dos problemas de saúde mental. E Dom João nunca teve acesso à administração do Estado. De repente surge para ele um problema internacional. Como é que ele poderia ter capacidade de resolver problemas internacionais?
se nem internos ele sabia resolver. Além de ser Dom João uma figura folclórica, realmente casado com uma prostituta da alta corte espanhola, Carlota Joaquina, que praticamente mandava nele. E traía-o, inclusive, com os escravos. Dom João, então, não sabia o que fazer, aderir ao bloqueio continental ou não. Por quê? Porque Portugal devia muito dinheiro, tinha muitas dívidas para com a Inglaterra. E a Inglaterra era seu parceiro econômico e comercial. Então, Dom João demora muito na decisão. Enquanto isso, secretamente, a Inglaterra faz um acordo com Dom João. Dom João, não se preocupe, eu pego o teu estado, tua família, e levo para o Brasil. Napoleão não vai chegar lá. João aplaudiu. Só que, enquanto isso, Napoleão, no decreto, tinha avisado que quem não obedecer, eu vou invadir. A Inglaterra sabia disso. O que então a Inglaterra faz? Organiza toda a estrutura marítima, principalmente mercantil, chega a Portugal e desembarca de Portugal, ou embarca de Portugal para o Brasil, com toda a estrutura com a família real, o clero, a nobreza e toda a estrutura do Estado português. Desta forma, leva então para o Brasil o Estado português em si. Mas o que era Brasil? Brasil era colônia. Brasil não tinha nenhuma infraestrutura para receber a estrutura do Estado moderno português. Mas é assim que chegou. Napoleão ficou com raiva. Por quê? Porque a Inglaterra encontrou uma tábua de salvação para os seus produtos industrializados. Por quê? Porque em Portugal, ou no Brasil, vai ter que criar uma infraestrutura de um Estado que vai precisar de tudo. Então, os produtos ingleses que a Europa toda parou de comprar, quem vai absorver, obviamente, comprar e depois pagar por eles? Um novo Estado português na colônia, no Brasil. Vamos seguir, então, a sequência. Observem bem o slide. Se você olhar para esse quadro, você vai perceber realmente um negócio impressionante. Tudo isso aconteceu no período de Dom João, no Brasil, entre 1808 e 1821. É muita coisa. Claro, a colônia tinha que ser transformada em um Estado. Vamos acompanhar item por item. Como curiosidade, como todos os governantes, não só de Portugal, mas de todos os estados absolutistas, olha só o nomezinho de Dom João. Dom João Maria José Francisco Xavier de Paula Luiz Antônio Domingos Rafael de Bragança. Mistura, obviamente, de nomes, por causa da mistura de várias monarquias entre si na Europa no período do Estado absolutista. Vamos acompanhar todo o processo, então, da estadia de Dom João VI no Brasil. Primeiro,
a chegada em Salvador da família real em janeiro de 1808. Quando ele chega em Salvador, ele é obrigado a assinar o primeiro decreto. Ele ainda não chega no Rio de Janeiro. O decreto que determinava a abertura dos portos da Inglaterra e às nações amigas. Com isso, ele cria um vínculo muito forte com a Inglaterra e praticamente anula o pacto colonial que tinha para com o Brasil. Por quê? Porque a Inglaterra agora, vamos dizer popularmente, é que vai mandar no Brasil. De Dom João. Porque tinha que preparar toda a infraestrutura para a estrutura do Estado português. Enquanto isso, Dom João, então, autoriza a Inglaterra, que já estava com seus navios mercantes no litoral do Rio de Janeiro, a desembarcarem e começarem a preparar toda a estrutura no Rio de Janeiro para o Estado português. Por que esse documento? Para que não dar brecha para Napoleão Bonaparte acusar a Inglaterra de invasão das terras alheias. Dom João está autorizando. Enquanto isso, chegam somente no Rio de Janeiro, no final de março, a família real. Quando a Inglaterra já tinha preparado mais ou menos a estrutura para que Dom João pudesse se sentar no novo Estado português. Quando isso acontece, Dom João toma uma atitude e revoga o alvará de Dona Maria I, que proibia as manufaturas no Brasil, que Marquês de Pombal tinha autorizado. Por que ele faz isso? Para mostrar à sociedade brasileira de que o pacto colonial, entre aspas, acabou. Só que eu te pergunto, Brasil vai receber os produtos industrializados ingleses, de um lado, super, mega, hiper perfeitos. Dom João autoriza o funcionamento das manufaturas. Quem é que vai querer comprar a porcaria da manufatura brasileira se a Inglaterra vai oferecer um superproduto industrializado de primeira classe e pelo preço barato, porque não vai ser mais produzido pelos escravos, e sim pelos operários que são consumidores. E no Brasil, a maioria da população escrava não era consumidora. Em seguida, Dom João precisa criar os fundos para garantir a estrutura absolutista do Estado moderno, obviamente continuando dando privilégios ao clero e à nobreza. Para isso, cria o Banco do Brasil. Para que serve um banco? Para ganhar dinheiro em cima do dinheiro por causa dos investimentos. Para que Dom João VI criou o Banco do Brasil? Para cobrar os impostos, o dinheiro entrava no banco, ele simplesmente, no lugar de investir, claro, mentalidade de um Estado absolutista, só usufruir, só tirar, tirava o dinheiro para o sustento do alto luxo da monarquia, clero e a nobreza.
É claro que em pouco tempo o Banco do Brasil vai falir. Em seguida, para dar o desconto a Napoleão Bonaparte, ao norte do Brasil existia a Cayena, a colônia francesa. Hoje, Guiana. Ele invade e anexa a Guiana Francesa ao território da colônia brasileira. Em seguida, a Inglaterra chega ao Dom João com os acordos ou tratados prontos para Dom João assinar. Eram 3. E Dom João, pelos favores, entre aspas, vai ter que aceitar. O primeiro, vejamos no slide, foi o Tratado de Comércio e Navegação. Terrível! O que esse tratado falava? Esse tratado determinava que todo o comércio e, obviamente, a navegação para ir com o Brasil seriam realizados pela burguesia e navios ingleses. Monopolizou completamente a economia no Brasil, a Inglaterra. E ainda estabeleceu uma taxa de alfândega que mais favorecia aos produtos ingleses do que os outros produtos. Os produtos ingleses só tinham taxação de 15%, portugueses 16%, mas português estava nas mãos da França e os demais 24% de taxação. Então, obviamente que o produto mais barato era inglês. Então, só se comprava produto inglês. E a Inglaterra, que tinha o excesso de produtos, por causa do bloqueio continental, obviamente escoava o produto para o Brasil e Dom João tinha que comprar o que a Inglaterra oferecia. Segundo o tratado, observem, Tratado de Amizade e Aliança. Ai, mas que lindo o nome do tratado. O que ele determinava? Ele criava uma lei chamada de Lei de Extraterritorialidade. O que essa lei determinava? Que os portugueses que porventura estivessem em territórios ingleses teriam que obedecer às leis inglesas. Bom, aparentemente, claro, correto. Mas no segundo parágrafo do tratado dizia o seguinte: e os ingleses que estivessem, por acaso, em territórios portugueses, já dá para você tirar a conclusão? Por causa da unilateralidade dos acordos, teriam que obedecer às leis inglesas e não portuguesas. Caráter totalmente unilateral. Além de submeter-se ao monopólio econômico inglês, até civil e juridicamente, Dom João se submete à Inglaterra. Terceiro tratado, o Tratado de Relações Postais. Bom, a Inglaterra já tinha garantido o monopólio da venda de seus produtos no Brasil, ou no Estado português no Brasil.
Mas, confiava muito não. Qualquer produto que entrasse no Brasil tinha que receber um selo real em inglês, que retirou completamente a autonomia em todos os sentidos do Estado português no Brasil, ou seja, de Dom João VI. Qualquer produto que não tivesse um selo inglês, um selo real inglês, seria considerado como contrabando. E até hoje a Inglaterra é um dos países de menor índice de contrabando. Leis eram severas. Assinados os tratados, Dom João, que bonzinho, eleva o Brasil colônia a título de, observem o slide, Reino Unido a Portugal e Algarves. Mas quando isso acontece? Exatamente em 1815. Por que estava tão bonzinho assim? Não. As circunstâncias mundiais forçaram Dom João a fazer isso. Por quê? Aqui os senhores me permitem, eu vou dar um pequeno pulinho no slide. Eu vou voltar para ele para a gente entender por que em 1815, justamente, olha para mim, em 1815, Dom João resolve elevar Brasil colônia ao título de rei. Não foi nenhuma boa ação, ele foi obrigado. Por que foi obrigado? Agora sim, acompanhe a evolução do quadro. Primeiro, em 1815, na Batalha de Waterloo, Napoleão perdeu. Segundo, consequentemente, em 1815, houve a queda de Napoleão. Terceiro, obviamente, em 1815, Portugal ficou livre dos franceses. Olha para mim. Por que é que, então, Dom João não voltou para Portugal? Ele tinha um problema. Os tratados de 1810 que ele assinou com a Inglaterra tinham validade de 10 anos. Então, por causa disso, Dom João não poderia deixar o Brasil até 1820. E quem é que vai governar Portugal entre 1815 até 1820? Claro que nós, mais na frente, vamos verificar todo esse contexto do ano de 1820, que por coincidência, mas em história não há coincidência, a consequência dos fatos vai acontecer em Portugal uma revolução, a Revolução do Porto burguesa liberal, exatamente em 1820. Vamos ter que colar esse contexto todo. Muito bem. Quem é que então passa a assumir Portugal? De acordo, em 1815 também acontece o Congresso de Viena, na Áustria. Isso quer dizer o quê? Que todos os países que sofreram com as conquistas napoleônicas
resolveram se reunir na Áustria, em Viena, para restabelecer a ordem na Europa. E, entre outros, o Congresso de Viena estabeleceu, observem, o princípio de restauração. O que o princípio de restauração determinava? Primeiro, vamos restaurar todas as fronteiras europeias que existiam antes das invasões napoleônicas. Próximo, vamos então restaurar, de acordo com o princípio da restauração, vamos então restaurar o absolutismo na França. Princípio de restauração. Próximo passo. Tudo em 1815, uma coisa atrás da outra. O Congresso de Viena estabeleceu também o princípio de legitimidade. Isso quer dizer o quê? Que era legítimo a família dos Bourbons da França voltar ao poder, na figura de Luís XVIII. Mas, Luís XVIII, então, para massacrar ou para amenizar a influência do absolutismo, a volta do absolutismo, que no absolutismo não existiam constituições, observem, cria e impõe uma carta outorgada, quer dizer, desculpem, são as leis elaboradas por aquele que está no poder, impostas à sociedade. Mais do que isso, quando Dom Pedro I assume o poder, ele vai tirar xerox, literalmente, dessa carta outorgada de Luís XVIII e impor à sociedade brasileira como primeira Constituição brasileira em 1824. Então o Brasil vai ser independente, vai ser governado pelo estrangeiro, ex-dono do Brasil, ex-invasor do Brasil, e ainda regido pelas leis absolutistas francesas. Que país independente foi esse? Seguindo, de acordo com o Congresso de Viena, determinação. Enquanto não vencerem os tratados de 1810, Portugal passa sob a tutela inglesa. Os tratados de 1810 já lascaram completamente a burguesia portuguesa, porque o monopólio passou para a burguesia inglesa. E agora ainda, o próprio Portugal passa a ser tutelado pela Inglaterra, que desenvolvia total domínio econômico e jurídico, etc., em cima de Portugal. O que mais acontece como consequência? Morre Dona Maria I. Então agora sim, o príncipe regente Dom João VI acompanhe, vira o rei. Olha para mim. Só que é um rei sem reino. Por quê? Porque Portugal está sob a tutela inglesa. Brasil é uma colônia. Dom João está numa colônia. Para que a sua dinastia fosse reconhecida pelo Congresso de Viena, portanto, internacionalmente, como uma dinastia legítima, Dom João tinha que ser o rei com o reino. Entendeu tudinho agora?
Por isso que ele não tem saída. Observe no slide. Eleva então o Brasil, colônia, ao título de reino em 1815, para que a sua dinastia fosse legitimamente reconhecida pelo Congresso de Viena. Para a época, como se fosse hoje, a ONU, a Organização das Nações Unidas. Nós, obviamente, voltaremos no próximo encontro aos outros acontecimentos no governo de Dom João VI. Mas eu estou seguindo a cronologia, então chegamos a 1815, quando Dom João eleva o Brasil ao título de reino. Então, só um detalhe. Brasil, então, é um reino. Em 1815. Como é que em 1822 nós vamos ter a independência do Brasil, que já era um reino? E ainda legitimamente reconhecido, obviamente, pelo Congresso de Viena. Raciocínio dentro do contexto. Mas a história é fácil. Eu sempre digo o seguinte: se você resolveu e escolheu a fazer alguma coisa, faça-a bem feita. Porque se não fizer bem feita, não vai ser alguma coisa, vai ser apenas qualquer coisa. E se vai ser qualquer coisa, você vai ser qualquer um. Quer? Eu não quero. Você vai passar. Um abraço, gente. Tchau, até o próximo encontro.